Olá, Shalom de Deus, povo abençoado. Que está comigo neste novo horário, 18 horas, hora redonda neste momento. Nós estamos com um novo horário pela manhã, 6 horas da manhã, com o nosso devocional, e à noite nós estamos com 2 dias, segunda e sexta, os podcasts, e os outros dias temas que na verdade são perguntas que vocês fazem, perguntas que seguidores fazem, perguntas mais frequentes entre os meus alunos, e nós estamos aqui para responder com a palavra, porque Jesus é a melhor pessoa para responder todas as suas dúvidas. Senão eu vou falar algo que é do meu próprio conhecimento. Eu prefiro deixar Jesus responder para você. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, eu queria te convidar, porque são temas tão interessantes, são perguntas tão frequentes, que se você compartilhar, você vai estar ajudando outras pessoas que têm também as mesmas dúvidas. Então você vai estar sendo o bom semeador da palavra. Então compartilha, comenta aqui as suas dúvidas, deixa aqui no comentário tudo aquilo que você está achando sobre o vídeo, curte, compartilha, se inscreva e acione o sininho, e assim você não vai perder nenhum dos conteúdos. A pergunta do vídeo de hoje é: reconhecerei os meus amigos e familiares quando eu chegar nos céus? Então, aqui Jesus ele conta um episódio onde tem um homem rico, e esse homem rico, ele parece que ele tem todos os benefícios da vida. Ele tem tudo, mas ele não tem o essencial. Ele não serve a Deus, ele não ora, ele não ama a Deus. Talvez fosse um homem que até zombasse se alguém falasse de Deus para ele. Nós vemos também, através da passagem que Jesus conta, porque Jesus são dois personagens nessa passagem: o homem rico e Lázaro, que é o pobre. E Lázaro a gente sabe o nome, o homem rico só é chamado de homem rico. Esse homem rico, já falei, tudo que ele era. Além disso, ele era um homem sem compaixão alguma. Ele passava por aquele homem, Lázaro, que além de pobre, estava doente, tinha feridas. Ele passava por Lázaro como que se Lázaro não existisse. Ele passava por Lázaro sem compaixão, sem empatia, sem misericórdia. Não está escrito que aquele homem dava comida para Lázaro e Lázaro estava em frente à casa dele. Não está escrito que aquele homem mandou que um dos seus criados desse um remédio para Lázaro para aliviar as suas dores. Não, esse homem passava como se Lázaro fosse uma parede. Mas todos nós temos algo em comum. Todos nós, se Jesus não voltar antes, morreremos. E esses dois homens morrem. Não, a palavra aqui, Jesus não conta com que intervalo que eles morreram. Só fala que morreu o homem rico e morreu Lázaro. E está escrito que, ao morrer, o homem rico, não porque ele era rico, porque ele era inclemente, ele era um homem egoísta, ele era um homem que não amava Deus, era um homem que quebrava os princípios de Deus, por isso ele foi para o inferno. E o homem pobre, Lázaro, foi para o céu. E Jesus, ele diz que esses dois, eles estavam neste ambiente. Agora sim, eu quero ler, agora que você sabe o que estava acontecendo, eu vou ler em Lucas capítulo 16, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Aqui nós temos uma resposta. Sim, uma resposta. Como? Os dois morreram,
Um estava no inferno, o outro estava com Abraão, no seio de Abraão, porque nós estamos falando de um momento. Quem está contando essa parábola é Jesus. Nós sabemos que o homem só entrou no céu dos céus depois que Jesus derramou seu sangue e nos justificou. Antes, todos aqueles que morreram de Adão até Jesus, eles estavam aguardando este momento de salvação, este momento de entrar no céu. Salvos eles estavam no seio de Abraão e salvos, mas eles estavam esperando entrar nos céus através do sangue de Jesus. Esse é um tema para outro dia, não é? Mas eu só estou explicando que Jesus disse que antes da sua morte de cruz, havia o inferno e o seio de Abraão, e Lázaro, que estava sofrendo no inferno, olhou para o seio de Abraão, e está escrito aqui nessa passagem que tinha um abismo. Essa vai ser a resposta de Abraão para este homem. Tinha um abismo que separava o seio de Abraão do inferno, e porque ele disse, não tem como sair de um lugar para o outro, não tem como, agora a decisão é em vida. Mas o importante nesse texto para a nossa resposta é que o rico reconheceu Lázaro. Tá vendo a resposta que eu tenho para te dar? O rico reconheceu Lázaro. Então vai dar para a gente reconhecer? Sim! Essa é a primeira resposta, mas tem mais resposta para dar para você. Esse é o primeiro momento de resposta que Jesus está dando. Eu vou destacar novamente o versículo 23. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Ele reconheceu, ele viu Lázaro e falou, eu conheço esse homem, estava sempre na porta da minha casa. Como que nós reconhecemos se ainda não temos um corpo glorificado? Porque isso só quando Jesus voltar que nós receberemos, está muito claro na palavra. Mas quando nós morremos, nós continuamos, nós temos... Olha, você sabe que o teu corpo ele fica, não é? O teu corpo carnal ele fica quando você morre. Mas você leva, agora nós temos uma prova, você leva a sua memória. Está vendo? O rico lembrou de Lázaro. O rico lembrou da família dele, porque ele vai pedir pela família dele. Manda Lázaro. Ele pediu duas coisas para Abraão. Falou, Abraão, pede para Lázaro me pôr um pouco de água, porque eu estou sofrendo aqui em tormento no inferno. E Abraão vai responder para ele. No versículo 25, ele vai dizer, no versículo 26, ele diz, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, e nem os de lá passar para cá. Ele está falando, olha, o que você decide em vida é o que é o definitivo. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você vai para o céu. Vivendo e cumprindo e obedecendo a palavra de Deus, você vai para o céu. Agora, se você quer quebrar princípios, se você rejeita a palavra de Deus, então você vai para o inferno. Então ele está falando, não tem como sair de um lugar e ir para o outro depois da morte. É impossível. Mas o importante é que você viu que Lázaro reconheceu o rico, reconheceu Lázaro, e Lázaro reconheceu o rico. Foi um reconhecimento mútuo. E aí você pode me perguntar, como é que reconheceremos? Uma coisa você pode ter certeza, vamos estar bem mais bonitos, ainda que não ainda com o corpo de glória, mas nós vamos estar sem dores, rejuvenescidos. Mas tem coisas que você reconhece no outro, ainda que o outro esteja, estava doente, mas agora lá no céu ele está super bem. Mas você reconhece a voz, reconhece o jeito da pessoa falar, não só a voz, mas o jeito dela falar, reconhece, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Em Marcos capítulo 9, Jesus sobe até o monte para orar e leva Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João estão lá no momento da transfiguração. Jesus, diante dos olhos de Pedro, Tiago e João, ele foi
transfigurado e ele ficou cheio de glória. E do lado veio, e está registrado, né, nos evangelhos, que eles viram Moisés de um lado e Elias do outro. Como eles reconheceram se eles nunca encontraram com Moisés e Elias? Os discípulos não, que eu saiba, não tem como se encontrar. Como? Olha, aí eu digo sempre para os meus alunos, quando eu acho alguma coisa, eu deixo bem claro, eu acho que eles reconheceram, pode ter sido duas formas de reconhecimento. Foram os três que reconheceram Elias e Moisés ao mesmo tempo. Então eu acho que Moisés se apresentou ali no momento da transfiguração, ele deve ter aparecido com as 2 tábuas na mão. Quem é que teve as 2 tábuas? Moisés, então ficou fácil de reconhecer. Eu acho que Elias, ele naquele momento da transfiguração, ele pode ter estado com aquela roupa que ele usava, roupa de profeta, que está escrito na palavra. Pode ser. Ou por discernimento. Deus deu esse entendimento, esse discernimento aos 3. Mas eu acho que foi algo que quando eles bateram o olho, logo eles viram características daquela pessoa. Então, o reconhecimento vai ser pela voz, pelo jeito de falar, pelas características da pessoa que Deus vai preservar para que nós possamos reconhecer, porque isso faz parte de um galardão. O reencontro seria muito sem graça se você não reconhecesse aqueles que você ama. Você tem um Deus maravilhoso que quer que você reconheça aqueles que você ama, mas eu não posso deixar de ler ainda nessa passagem de Lucas capítulo 16, porque o rico faz outro pedido para Jesus. No versículo 27, ele diz, então o rico diz, Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, que lhe dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus, ele mostra nessa passagem também que morto não pode voltar. A única forma de voltar seria pela ressurreição, e a ressurreição nós vimos na Bíblia que acontece, a ressurreição pode ser como Lázaro, que foi depois de 4 dias, ou pode ser depois de algumas horas, como o filho da sunamita, ou como aquela viúva de Naim, o filho já estava no caixão, não sabemos se tinha sido 24 horas, mas aqui o Senhor está falando só tem uma forma de voltar, pela ressurreição. E o que você tem que ouvir em vida. Mas a minha resposta para você, se nós reconheceremos aqueles a quem amamos quando estivermos no céu, é sim. Reconheceremos e será um lindo reencontro, será um abraço de saudades de muitos que há muito tempo não se veem e uma alegria de saber que a nossa vida nós somos eternos e hoje você precisa decidir o que você vai fazer com a eternidade que Deus te deu. Você vai desperdiçar como esse rico ou você vai abraçar a oportunidade de Deus e vai realmente querer ir para o céu? Para isso, é uma pequena decisão. Aonde você está agora? Só diga, Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Que Deus te abençoe, que você possa compartilhar esse vídeo com pessoas que estão sofrendo, achando que nunca mais vão encontrar com aqueles que eles perderam. Diga, olha, é um breve momento que nos separa. Daqui a pouco você vai encontrar com ele e você vai matar todas essas saudades e vai ser um lindo reencontro e você vai reconhecer o seu querido. Não saia daqui sem antes compartilhar, curtir, comentar e se inscreva no meu canal. E também, se você quiser se tornar membro, você vai receber muitos cursos gratuitos.
Que Deus te abençoe e até o nosso próximo tema.